Tudo bem, igreja? Amém. É bom estar aqui com vocês, é muito bom estar na igreja Maranata. Tem sido um refrigério para minha alma, de verdade. É tão bom a gente ouvir uma boa palavra, porque às vezes a gente está por aí assim, né? A gente ouve cada coisa, mas eu vim falar de quando eu me converti e Jesus me ganhou para missões. Eu, em 1979, então lá bolinhas atrás, bastante tempo, né? Meu pai adorava receber visita em casa, então meus primos ficávamos 9 em casa. E uma dessas vezes foi a namorada do meu primo também, que eu morava em Angra dos Reis. Então todo mundo vai pra praia, né? Quem mora aqui sabe disso, né? Recebe muita visita porque o povo gosta de ir pra praia. E era assim, na minha casa. E a namorada dele trouxe um folhetinho para mim. E ela me deu, estava no meu quarto, eu era muito assim, fechada, né? Muito oprimida. Eu acho que é essa palavra. E aí ela veio conversar comigo e ela falou: Jesus te ama. Essa frase, só essa frase, foi muito para mim. Porque foi a primeira vez que eu ouvi que alguém me amava. Eu estava com 14 anos. Então a gente pensa às vezes que falar só essa frase não vai fazer efeito na vida de alguém? Faz sim. Porque tem muita gente que não ouve isso dos pais, né? E eu, pelo contrário, eu ouvi da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, 3 anos mais velha do que eu. E desde que eu nasci, ela falava: eu te odeio, eu te odeio. Então eu cresci ouvindo: eu te odeio, mas eu te amo, eu não tinha ouvido ainda. Então quando falou para mim: Jesus te ama, eu já quis saber quem é esse Jesus que me ama. E eu penso que eu sempre fui de Deus, porque eu sentia alguma coisa. E a minha mãe dizia que eu nasci velha. Eu não queria me perder, né? Que às vezes a gente vai assim por um monte de caminho. Imagina, 44 anos, ele foi lá atrás, né? Vamos trazer tudo à memória. A gente fica nervosa. Cada vez que a gente sobe no altar, não tem como. A gente fica nervoso mesmo. A minha boca está seca. Deixa eu falar para você. E então, depois que ela falou isso para mim, era janeiro, férias de janeiro. Obrigada. A gente treme também, tá vendo? Era férias de janeiro e no Natal eu tinha ganho uma vitrolinha. E a minha irmã já estava à volta pelo Evangelho. E ela pegou um LP dos Vencedores por Cristo. Aí eu fui ouvir, era a minha vitrolinha, né? Eu fui ouvir. E um louvor mexeu muito comigo, que é Se Eu Fosse Contar o Quê? Não sei se vocês já ouviram. É assim: se eu fosse contar o quê e alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer. Então esse foi assim o áudio, porque o CD todo é muito evangelístico. E eu me derramei em lágrimas. E Jesus, naquela tarde, eu sinto que ele entrou na minha vida, né? A frase foi um interesse, e aí me deu pelo ouvir, né? E a minha irmã, depois ela chegou para mim e ela falou: eu preciso aprender a amar você. Aí eu vi lá no 1 João, depois eu fiquei sabendo, né? 1 João 4:20, que diz que se você não ama o seu irmão que você vê, né, você não pode dizer que ama a Deus que você não vê, senão você é um mentiroso. Você diz que você ama a Deus e não ama o seu irmão, você é um mentiroso.
Então eu entendi que minha irmã veio para mim falar, né? Eu preciso aprender a te amar. Então assim foi que eu conheci Jesus. Uma tarde de muita lágrima, ouvindo aquele CD umas 20 vezes, não sei como não rasgou, não furou. E até hoje eu me emociono quando eu ouço essa música, né? Graças a Deus hoje eu não chorei. Quando eu contei para minha filha que eu queria que ela escrevesse, eu chorei. Porque é muito forte para mim. Porque eu era uma pessoa muito medrosa. E por que uma frase só muda a vida da gente? Muda, uma frase muda, pode mudar a vida de alguém. Então, como hoje é um dia de culto de missões, leva isso no seu coração. Às vezes, só você falar isso, Jesus te ama, pode mudar a vida de alguém. E nessa busca, eu logo fiz discipulado, porque o folhetinho vinha uma partezinha antigamente, de você se corresponder, e aí você ganhava a revistinha, lia, estudava e mandava para eles. E assim eu ganhei até o títulozinho depois que eu tinha feito o curso de discipulado. Nessa vibe, porque eu morava num lugar, que é Angra dos Reis, tem um colégio naval, não sei se vocês já ouviram falar. E lá tinha um grupo evangélico dos meninos, né? E por causa deles foi que eu conheci a Maranata. E aí a Maranata era lá na ABI, né? Na Associação Brasileira de Imprensa. Um culto que não tem como falar. Era a presença de Deus como você tocasse. E lá eles tinham um costume de falar, abraça seu irmão, era como Deus estivesse te abraçando. E eu queria me batizar na Maranata, porque o curso que eu fiz falava sobre batismo, e a palavra batismo significa imersão. Então eu queria ser batizada dessa maneira. E a igreja que a minha irmã frequentava, de quem pregou o evangelho para ela e meus primos também, era uma igreja congregacional. É só uma água na cabeça, assim. Eu não queria me batizar lá. Então eu levei 2 anos para me batizar. Até que o pastor me chamou no gabinete, falou, você não vai se batizar? Aí Deus falou, vai. Aí eu falei, vou. Se eu estou falando aqui, eu não queria, né? Mas eu vou. Aí me batizei, minha boca seca. E o meu batismo, eu gosto de falar disso, porque foi assim, realmente Jesus me abraçando. Eu tenho essa coisa com Jesus, sabe, de abraço. Eu sempre digo, eu sou apaixonada por ele. E pouco depois, meses depois, acho que chegou 6 meses depois, eu fui batizada por imersão, porque meu pai mudou para morar em Ilhéus, na Bahia, e lá me receberam com uma alegria, né? Mas era um culto de ceia, e na igreja batista não dá ceia quem não for batizado na igreja batista. Aí o pastor, meu pai, incrivelmente não era convertido, mas foi uma reunião e me encomendou para o pastor, né? Então quando o pastor me recebeu, ele falou, seu pai falou comigo que você era crente que ia vir para a minha igreja. E eu vou te batizar agora. Nesse domingo à noite, eu cheguei tipo de manhã, à noite eu fui batizada. Porque todo mundo me recebeu, sabia que eu era cristã. E aí foi o meu batismo. Isso foi em 83. E ouvindo mensagem na Maranata, ia muito missionários, né? Então eu sempre amei missões. Missões queimavam no meu coração. Eu pensava no início assim que eu ia lidar com índios. Então eu achava, né? Eu vou para uma tribo um dia, porque eu era muito naturalista, sei lá. E eu vi uma mensagem que falava que Jesus tem 2 grupos que seguem a Jesus. Um grupo que é a multidão e tem um grupo que é discípulo. E eu falei para Jesus, eu quero ser discípulo. Eu não quero fazer parte da multidão. Eu não quero só estar com o Senhor porque o Senhor cura, o Senhor dá alimento, porque o Senhor dá marido, né? Na época era solteira, as pessoas pregam e falam essas coisas, né? E eu falei, eu não quero isso, eu quero ser discípulo. Então eu procurava ler, eu lia 2 livros comuns, né? Numa semana eu engolia as coisas. E eu
depois eu fiquei sabendo adulta que eu tenho um problema de visão. Então eu sempre tive problema na escola. Tive muito problema na escola para estudar. E quando Jesus entrou na minha vida, isso mudou, porque eu conseguia ler os livros e entender os livros. Então, quando Jesus entra na nossa vida, ele muda. Então, esse que eu quis fazer parte, ser discípulo, foi quando eu comecei a orar por missões. Eu quero ser discípulo, então eu estudava, aprendia, né? E aí, morando em Ilhéus, as minhas amigas foram para o seminário, eu queria ir para o seminário de todo jeito, mas na época meu pai falou, não, você não vai, se você for, você não vai voltar nunca mais para casa. Aí o pastor falou, não, se seu pai não autoriza você de menor, você não vai. Aí não fui para o seminário, foi uma frustração. Mas depois disso eu vim morar no Rio, meu pai faleceu, aí eu fui ter um encontro com missões assim, de morar numa sede missionária, que é a OM, Operação Mobilização. Não sei se vocês já ouviram falar dos navios Lobos 2, que agora é Hope, não é mais Lobos 2, e tinha o Dulos, que é dessa época lá de trás, de 79, o Dulos esteve no Rio de Janeiro. Então, na missão era um curso, eu fui fazer um curso de missões. Então, um curso de liderança, um curso de missões transculturais, missão urbana. Era bem, né, todo dia a gente acordava cedinho, tinha o devocional, depois tinha a aula, a gente ia almoçar lá para 1h depois disso. Então foi um tempo muito prazeroso para mim. E com isso, quando acabou o curso, eu fui trabalhar com um pastor que me enviou na época, o pastor Ruth Krieger. Ele era da igreja da Tijuca, mas abriu uma igreja que tinha em Copacabana. A pastora pediu, que era da Rainha Glória, pediu para ele tomar conta da igreja dela. E aí eu fui trabalhar com ele, trabalhei 9 meses como secretária dele lá. E era uma barra, que eu morava no Engenho Novo, então ir para Copacabana todo dia era bem difícil. E Copacabana, hoje tem igreja, mas na época acho que só tinha uma igreja presbiteriana e essa igreja. Hoje tem muitas igrejas lá, mas o povo era muito difícil. Então foram 9 meses que eu fazia também telefônico, né, atendimento telefônico, e eu aprendi muito ouvindo as histórias, porque eu ouvia as histórias das pessoas. E daí eu fui para o navio. Eu fiquei 45 dias no navio, que foi uma experiência assim, que eu tive com Jesus muito gostosa, porque meu pai, como sendo militar da Marinha, eu era apaixonada por navio. Então ir para um navio evangélico, né, que é um navio de livraria, vende livros, ele vai parando em portos para vender livros, e ali o grupo sai e faz evangelismo na rua, e eu participei disso, saía para fazer evangelismo na rua. E quando eu fui para o navio era para ficar 2 anos, mas como eu era muito assim ainda tímida, falaram, ela não vai ter condição de ficar no navio e sem muito sofrimento, né? Aí mandaram eu para casa. Aí eu voltei para casa, aí o líder na época da missões me chamou para ir trabalhar no escritório, e eu trabalhei no escritório da OEM em Petrópolis. E foi um tempo também bom trabalhando ali. Eu trabalhei na cozinha, trabalhei em finanças, a gente faz muitas coisas. E nesse período, depois desse chamado, né, que Deus realizou, lá em Missões eu fui estudar, fui fazer teologia, que eu acreditava, assim, que Deus ia me mandar para a Turquia. Eu achava, porque eu ainda tinha uma ideia de que Deus fazia só o que Ele queria, independente daquilo que você quer. Mas não é bem assim. Ele faz o desejo do teu coração. É isso que a Bíblia diz, né? Que Ele satisfaz o desejo do coração. Às vezes você não sabe ainda, você que não conhece o desejo do teu coração. Mas não é que Deus te faz assim, você vai para lá. Eu achava que um lugar assustador, porque tinha um filme, não sei se vocês viram, não lembro agora o nome do filme, perdi. Então eu achava que ia para a Turquia. Depois eu achei que ia para a Espanha. Orei muito, achando que ia para a Espanha. Na Espanha só tinha 1%, 0,001% de cristão.
E aí eu vou para a Espanha, de repente vai ser mais fácil por causa do idioma, também não fui, nem para a Turquia, nem para a Espanha. Mas meu amor para a Turquia foi tão grande que 2 casais que foram estudar foram para a Turquia, família, filho, tudo. E foi maravilhoso. Tem um que está lá como pastor até hoje, na Turquia. Lá que foi das 7 igrejas, por isso que eu achei, né? Por que eu achava que Deus ia mandar para lá? Porque ele era cruel. Porque eu tinha medo por causa desse filme, que agora eu não perdi o nome. Mas Deus é aquele que realmente satisfaz o desejo do coração. Ele disse que eu tive uma experiência no navio, quando ele está em alto mar, a gente navegou por 15 dias. Desses 45 dias, 15 dias foi em alto mar, saindo de Santos para ir para Porto Alegre. E eu, quando dei de cara com o mar, abri a porta assim de madrugada, meio daquele mar, assim, que é tudo escuro, sem ver nada, eu fechei, o coração treme, fiquei apavorada. Aí falei, Jesus, estou aqui. E chegou o horário, gente. E aí depois, quando eu vi o marzão, já não tinha mais medo, né? E outra coisa que a gente tem que aprender, que Deus nos dá um espírito de ousadia, não é de medo. Então, medo nunca, nunca é de Deus. Nunca. É um espírito que você tem que falar, sai. E ele sai. E aí você vê a glória de Deus, né? Então é isso, irmãos. Foi o meu testemunho de conversão, né? Que houve uma mudança. Hoje eu e minha irmã somos muito amigas. Ela é cristã, está tentando fazer até um canal aí, o Evangelho. E de missões eu passei mais ou menos 5 anos. Foi um período também muito bom para mim. O meu testemunho do meu casamento, eu orei 20 anos, depois eu conto para vocês, quando eu encontrei aquele ali, que foi o meu primeiro namorado. Tinha 34 anos. Amém? Então você que é solteiro, creia. Deus faz tudo.